Com relação ao Museu da Cultura Cearense, eu caí por acaso no museu. Eu sempre quis ser jornalista, inclusive hoje eu sou formado em jornalismo. E na época eu arranjei um emprego na biblioteca pública, no setor Braille, que fica ali vizinho do Dragão do Mar. E o Dragão do Mar estava iniciando, o Museu da Cultura Cearense estava iniciando o projeto de acessibilidade. E me chamaram para participar, eu já frequentava museus, eu gostava muito de frequentar espaços culturais, fosse museu, fosse cinema, teatro. E aí, enfim, acabei entrando de paraquedas lá e já estou há 14 anos no Projeto Acesso. E posso dizer que estou gostando muito, assim, aprendi bastante, é uma área que eu já gostava, e passei a gostar mais ainda. E lá a gente vai acessibilizando as exposições para as pessoas com deficiência. Inicialmente, o Projeto Acesso ele era muito voltado para cego, mas aí com o passar do tempo a gente foi expandindo e foi recebendo outras pessoas com deficiência também, então a gente também tem várias instituições que são nossas parceiras também, que estão sempre lá com a gente. Quando a gente fala de acessibilidade, inevitavelmente a gente fala de barreiras, e eu acho que uma das barreiras mais difíceis de serem vencidas é a atitudinal. Ela está diretamente ligada à ação da pessoa, Então aqui o Museu da Fotografia ele quebrou essa barreira da atitude, não só de trazer o público com deficiência, mas também de dar voz a essas pessoas com deficiência. Então acho que o museu está de parabéns nesse trabalho que está fazendo. Quando a gente está falando de barreiras, a gente tem basicamente três, que é a barreira atitudinal, que é essa que eu falei que está ligada diretamente à atitude das pessoas. Então muitas vezes você chega num local e a pessoa simplesmente não se interessa, o gestor não se interessa de acessibilizar aquilo ali. Você pode argumentar, você pode fazer o que você quiser fazer, que a pessoa não vai mudar aquilo ali. E tem outros locais que mesmo que ele não disponibilize recursos de acessibilidade, a gente pega ali uma pessoa que faz de tudo para lhe auxiliar, para tentar facilitar o máximo possível aquele serviço. Então a barreira atitudinal está ligada diretamente à pessoa. E tem essa barreira arquitetônica, que é essa parte mais visível, que é essa parte física. E a barreira comunicacional, que ela não é só para a pessoa com deficiência, é para todo mundo. Então você chega num local ali, não tem uma sinalização, então essa sinalização ela tem que existir também adaptada. Então assim, eu acho que o caminho para se trabalhar com acessibilidade é, acima de tudo, a atitude. Eu acho que a primeira coisa é a atitudinal, rompendo essa barreira, o resto é fácil, ou relativamente mais fácil. E aí o que é que acontece? Quando tu pergunta de ter a importância de pessoas com deficiência trabalhando nisso, a gente tem uma máxima que é o nada sobre nós sem nós. Então assim, nada que for feito para a pessoa com deficiência deve ser feito sem a participação daquela pessoa com deficiência. Então, por exemplo, vai acessibilizar uma exposição de um museu. Então você chama ali uma pessoa com deficiência para ver, tá direitinho aqui, o braille tá ok, essa rampa tá beleza, o vídeo em libras tá tranquilo. Então você tem que chamar uma pessoa com deficiência para olhar aquilo ali. E não é qualquer pessoa com deficiência, Você tem que chamar uma pessoa com deficiência que tenha prática naquela área. A gente costuma muito brincar que você não vai para a Praça do Ferreira ficar esperando passar um cego ali, ei, vem cá, olha aqui, tá legal. Não é assim, você tem que pegar alguém que tenha vivência na área, alguém que conheça. Então assim, é extremamente importante, porque o público de pessoas com deficiência, no Brasil nós somos mais de 45 milhões de pessoas, então é um número bem significativo. E a gente precisa desse cuidado, Não é que a gente entende hoje que não é a deficiência que te impede de fazer as coisas. Antigamente se tinha essa visão, ele não faz porque ele tem essa deficiência. Não. A gente entende hoje que a falta de acessibilidade, a falta daquele local estar adaptado é o que torna difícil o acesso das pessoas. Então, por exemplo, você pega aqui o Museu da Fotografia, se não houvesse nenhuma ação de acessibilidade, dificilmente pessoas com deficiência viriam aqui. Por quê? Porque para que eu vou ali se não vai ter nada para mim? Então, a partir do momento que o museu se abre e cria ações de acessibilidade, ele está se tornando apto a receber esse público de pessoas com deficiência. Então, assim, para as próprias empresas, de forma geral, seja um museu, seja um cinema, seja uma loja, seja um restaurante, seja o que for,
se adaptar para receber pessoas com deficiência é positivo, porque você vai estar apto a receber aquilo ali e você vai estar aumentando o seu público, né? E, consequentemente, falando de empresa, né, de um restaurante, por exemplo, você vai estar aumentando os lucros também, porque se você está atendendo mais gente, você vai ganhar mais dinheiro, né? Então, é fundamental ter a participação da pessoa com deficiência nesse processo. Larissa, eu acho que a Libras, independente da área que a pessoa atua, eu acho que ela deveria ser obrigatória. Eu acho que assim como a gente aprende inglês na escola, acho que era obrigatório aprender Libras. Porque a Libras é a língua materna do surdo. Para nós que falamos, que somos ouvintes, né, como é que a gente aprende a falar português ou qualquer outro idioma? Porque nós escutamos as pessoas falando, né? Quando a gente é bebezinho, a gente escuta outras pessoas falando ali e a gente vai assimilando e vai aprendendo com isso. O surdo, ele não tem esse processo, né? Então, por ele não ouvir, ele não vai aprender a falar. Então, eu acho que a Libras, como ela é a língua mãe do surdo, ela deveria ser obrigatória tanto para os museus como para médico, policial, enfim, seja o que fosse. Eu acho que era uma disciplina obrigatória, porque a principal barreira que o surdo tem é a comunicação. E com relação a esse processo de formação, o Museu da Cultura Cearense, ele atua muito forte na formação tanto para os educadores como para o público externo e também para as pessoas que visitam a exposição. Então, como lá nós temos um número muito grande de estagiários e a rotatividade é muito intensa, então praticamente todo ano a gente oferece um curso para os educadores e aí também a gente acaba abrindo para outros espaços também para falar sobre acessibilidade. E aí o que é que a gente ensina? Como você deve abordar uma pessoa com deficiência, como você deve chegar a essa pessoa. A gente fala um pouquinho do Braille, fala de tecnologias assistivas, enfim, dá aquele norte ali, porque o objetivo da gente também é que a pessoa com deficiência, ela visite o museu sem a gente estar lá. Então, por exemplo, um domingo eu estou lá em casa e chega um cego de São Paulo, quer visitar o museu. Então, o objetivo da gente é que o educador do museu esteja preparado para receber aquele cego, né? Sem aquele cego, aquela pessoa com deficiência, enfim, sem a gente, né? Então, assim, esse processo de formação ele é muito forte, tanto para os nossos educadores, como também para o público externo, né? E aí, com relação às pessoas com deficiência, a gente também já realizou vários processos formativos. Nós tivemos, por exemplo, em 2010, o Ateliê Experimental, né? Que vários artistas, como a Marina de Botas, o Eduardo Eloy, enfim, vários artistas realizaram trabalhos com pessoas com deficiência. Então, as pessoas com deficiência elas foram protagonistas daquele momento também. E em vários outros momentos também a gente proporcionou esse contato do artista e da pessoa com deficiência. Tanto para a pessoa com deficiência conhecer a arte, conhecer a pessoa que está por trás daquilo ali, como também para participar de processos formativos também. Então a gente tem muito essa questão da formação para todo mundo que frequenta o museu. Larissa, eu sou muito grato a tudo que eu tenho passado no Dragão. Assim, eu acho que eu aprendi bastante, eu cresci muito, tanto nesse âmbito cultural como pessoal também. Aprendi muita coisa mesmo e venho aprendendo bastante lá. E assim, acho que fatos marcantes. Exposição acho que era 70 anos, se eu não me engano, do cangaço, do fim do cangaço, né, que a gente pôde tocar em objetos que eram dos cangaceiros, então a gente pôde tocar em arma, aliança, chapéu. Então, assim, a gente que é aqui do Nordeste, a gente cresce sabendo quem é Lampião, né? Acho que é uma das figuras mais icônicas que a gente tem aqui. A gente já nasce... Antes da gente saber quem são nossos pais, a gente sabe quem é o que foi o cangaço, né? Então, foi muito marcante poder tocar tudo isso. E o mais marcante também a gente volta e meia recebe curadores que já participaram de exposições com a gente, né? Então nós temos, por exemplo, o Titus Riedel, que é lá do Cariri. A gente tem a Virgínia Pita, né, que já fez algumas exposições com a gente. A Virgínia é uma pessoa maravilhosa. Então, assim, são pessoas que fazem o trabalho com a gente quando conhecem a acessibilidade, e aí ela vence essa barreira atitudinal. Quando é na outra exposição, a pessoa já vem com ideias, né? Então, por exemplo, a Virgínia foi um caso muito claro disso. E assim, a gente brinca muito que a acessibilidade, a gente pega um avião em pleno voo e vai consertar aquele avião.
né? Então o avião está em cima do oceano, não tem onde parar, apresentou um problema, você tem que consertar. Então o mais viável realmente, a gente sabe que tem muita coisa feita e realmente o que está feito tem que ser acessibilizado, mas o interessante é que quando se for construir alguma coisa, já se construa pensando na acessibilidade. Então, por exemplo, o museu vai abrir uma exposição. Então, em vez de pensar na acessibilidade depois da exposição aberta, deve-se pensar na acessibilidade na hora que a exposição está sendo concebida, porque o trabalho vai ser menor. Então, assim, é muito mais fácil, é muito mais barato, é muito mais prático para todo mundo se isso for pensado no início. Eu acho assim que a pessoa com deficiência, ela, por mais que ela não queira, ela acaba se tornando uma pessoa militante do segmento. Porque no dia a dia a gente está ensinando, por exemplo, a gente vai pegar um ônibus, a gente ensina como é que a pessoa deve conduzir um cego, por exemplo. Então, assim, diariamente é uma coisa natural da nossa vida fazer isso. Então, quando a gente vai para um espaço cultural, é bem interessante porque a convivência com a diversidade te torna uma pessoa melhor. Você começa a ter um olhar diferenciado para essas pessoas que você não teria se não conhecesse. Então, quando você conhece um pouco mais ali o universo da pessoa com deficiência, você começa a olhar a cidade, a olhar as coisas de outra forma. E a gente lá no museu teve experiências muito legais, que nós tivemos algumas educadoras, que o primeiro contato delas com acessibilidade foi com a gente, e elas entraram na área. Então muitas hoje são intérpretes de Libras por causa do contato que elas tiveram com o Projeto Acesso. Foi o primeiro contato delas ali com acessibilidade, gostaram, aprenderam e mergulharam de cabeça nesse mundo. Então acho que o mais gratificante é isso, de você ver essas pessoas levando isso para frente. E também de outros educadores que hoje estão em outros museus, que também já pensam na questão da acessibilidade porque tiveram esse contato com a gente. Meu nome é Carlos Viana, sou cego, sou integrante do Projeto Acesso do Museu da Cultura Cearense.